vivo com vocês, estou tentando conectar aqui ao vivo. Estou aguardando os colegas aí da live, os participantes, para a gente ver se está tudo ok. Vocês estão me ouvindo? O áudio está ok? Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, faço live aqui desde aí da época da pandemia. Depois eu espacei um pouco mais devido aos compromissos profissionais. Os objetivos da live é trazer reflexões, sempre a partir da sua subjetividade, reflexões acerca de vários temas do nosso cotidiano, da forma como a gente vive, enfim. A live não tem o objetivo de trazer respostas prontas, ela traz mais perguntas e implica a pessoa em olhar para si mesmo. Então esse é o objetivo da live. Implicar o outro é convidá-lo a olhar para a própria vida e o jeito que você está vivendo, né? Tem formação em psicologia, também atuo na psicanálise, atuo na saúde pública, atuo também em consultório particular, tenho um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Se você puder lá se inscrever, se gostar, lógico, né, do canal e quiser compartilhar, eu agradeço muito. Hoje, né, uma noite com muito calor, estamos aí já em novembro, estamos aí, né, finalizando aí o ano de 2023. Meus amigos da live já estão entrando, muito obrigado, saudades de vocês. O Regis, obrigado pela sua presença, o Sérgio, a Célia Foroni, boa noite a todos, meus companheiros aí da live. Hoje vamos conversar sobre a temática tolerância, um tema tão atual e tão importante, né, nas questões sociais, nas questões de relacionamentos e nas questões pessoais também, né, em relação à tolerância. Você é uma pessoa que sabe tolerar algumas coisas, nós vamos refletir sobre isso. Meu primo Jair, um grande abraço, obrigada pela sua presença, a Belinha, minha amiga querida. Não sei se vocês sabem, mas agora no mês de novembro, essa data aí, Dia Internacional da Tolerância, né? Tem várias reflexões sobre isso, né? Mas foi declarado pela ONU em 1996, Dia Internacional da Tolerância. Aqui pelas as minhas buscas, né? Dia 16 de novembro, Dia Internacional da Tolerância, que tem a ver com o objetivo de debater sobre esse tema, de promover a discussão sobre a tolerância, as etnias, né, combater qualquer tipo de preconceito, né, seja racial, sexual, religioso, né, preconceito de idade, preconceito social, econômico, cultural. Então, esse objetivo dessa data é a gente olhar, né, uma luta diária para cuidar, né, do quanto as pessoas podem ser preconceituosas. Poder falar da tolerância também é falar dos preconceitos. A importância de ter em mente, né, sobre essa temática, né, diariamente. Será que você exercita as intolerâncias? O quanto isso tem a ver com os preconceitos? Então é um tema importante porque a gente vai aqui abrir essa reflexão sobre respeitar as diferenças, né? Então vamos pensar sobre isso. Jaime, obrigado pela sua presença. Estamos aqui ao vivo. A Maria Cleide, forte abraço, Cleide. Obrigado pela sua presença. Então tem essa data aí, né, em novembro, Dia Internacional da Tolerância. Não sei se você sabia. Estamos aqui, né, nessa parceria na live, né? Conto aí com a sua colaboração, você escrever, né? Eu vou estar lendo essa troca aí com vocês, trazer aí as reflexões, as suas experiências e como que você percebe essa questão da tolerância nos tempos atuais. Então é um fato importante aí, né? Lidar com as diferenças. O Roberto está presente.
Obrigada, José Roberto Ribeiro, forte abraço. Então, a gente pode pensar aí essa questão de tolerância, né, que ele vem do latim tolerare, né, que tem de alguma forma esse respeito com as diferenças, né? É garantir uma convivência pacífica, é garantir uma convivência pacífica e o bem-estar entre as pessoas, entre modos diferentes de pensar, agir, sentir, né? E o quanto isso, se a gente for pensar hoje, né, nos tempos atuais, na sociedade contemporânea, como está a tolerância? O que você acha sobre isso, assim, no seu ponto de vista, nas suas experiências? Porque aqui a gente pode falar, né, de teorias, daquilo que a gente imagina, do nosso ideal de tolerância e também olhar para a prática, para o cotidiano. Será que as pessoas estão mais intolerantes? Intolerantes a quê? Obrigada, Ricardo Salles, pela sua presença, o Eduardo, Du Barreira, forte abraço. Obrigado, Célia, por compartilhar, obrigada pela colaboração e confiança, né? Então, lidar o tempo todo, lidar com as diferenças também é poder olhar pra gente, né? Poder olhar pra gente não só em relação ao outro lá de fora, tá? Se você tolera as diferenças lá no seu trabalho, no trânsito, né, com os colegas, ok. E como é você dentro da sua casa, por exemplo, com seus familiares, né? Você tem uma tolerância. Então, acho que é importante pensar, quando a gente fala no ser humano e na sua totalidade, no ser humano e nas suas diversas facetas, em diversas áreas da sua vida. O Regis até pergunta, né, qual é o limite da tolerância para que ela não se transforme em subserviência. Importante essa pergunta, né, Regis? Porque acho que a gente vive no tempo muito dessa questão até neoliberalista, né, de forma geral, neoliberalismo subjetivo, em que essa questão também do limite é algo muito importante, porque precisamos pensar na tolerância, na relação com o outro, nesse código de conviver com o outro, né? As questões mais básicas, assim, de respeitar a diferença. Então, o limite, né? O quanto isso também é construído na formação de um sujeito, na sua personalidade, na forma como você cria um filho, na educação, né? O quanto esse limite da tolerância, atualmente a gente observa que ele é muito frágil, assim, né? O quanto as pessoas realmente passa desse ponto, né, de civilidade, né, de respeitar a diferença. Isso é muito fácil de transbordar, porque parece que atualmente essa borda do limite está muito frágil. Até essa introdução do superego, né, de que eu respeito o limite do outro, né, até onde eu vou em lidar com a diferença. Então é fundamental, assim, vejo que atualmente está muito frágil esse limite. Então, até porque a gente tem que pensar também esse limite social e limite que para ser social também ele passa pela via subjetiva, individual, né? Como você, por exemplo, que está aqui ao vivo, vai compartilhar isso para alguém, cuida da sua tolerância para que você possa saber que você precisa o mínimo de tolerância para conviver, né, de forma pacífica e lidar com o outro. O que a gente observa é que hoje isso tá escasso, né? O limite tá, nem sei se tem limite assim, né? A intolerância ela tá tão alta, né? Nas convivências, nos relacionamentos, em lidar com as diferenças. A gente vê aí, né, as experiências da guerra, né? Do quanto será que a gente precisa questionar até esse papel da humanidade, do que é o ser humano, ser humano, em lidar com os códigos sociais, né? Com essa questão dos valores, dessa questão da ética mesmo, né? Essa ética pessoal e social que ela é construída aí na nossa trajetória como ser humano, e o quanto esse limite está frágil, né? Então, é muito fácil passar por essa questão, né, da barbárie, né, da violência, do
do quanto isso pode estar no cotidiano de muitas pessoas e elas podem estar intolerante e nem ela está percebendo que ela está intolerante, né? Comentem aí. Obrigada, Simone Martins, a Patrícia, Oliveira, o Daniel, seja bem-vindo. Estamos aqui começando a pensar, né, que tem essa temática aí no mês de novembro, o Dia Internacional da Tolerância, que agora é em novembro, a gente poder abrir essa temática, o quanto a gente fala da tolerância, a gente tem que trazer de volta a temática respeito. O respeito em lidar com divergências, o respeito em lidar com adversidades, né? Aceitar essa diferença é o mínimo de civilização para a gente conviver com o outro e viver no social, né? É lógico que a gente discorda de opiniões, de comportamento, mas o quanto isso está sendo expresso de uma forma muito agressiva, muito violenta nos tempos atuais. Pensa você se você em algumas coisas, alguns aspectos, melhor dizendo, no seu cotidiano você está intolerante. Pense isso, se você essa semana que passou, você foi intolerante, você foi desrespeitoso, você invadiu o espaço do outro achando que ele tem que ser do seu jeito, né? O quanto isso pode estar latente no nosso comportamento, na nossa ação. Porque parece que quando a gente fala da tolerância, eu digo, eu sou uma pessoa tolerante, o intolerante é o outro. Né? De repente você para olhar, você fala, não, eu estou exercendo, às vezes no meu cotidiano, em alguns aspectos da minha vida, a intolerância. Eu gostaria de trazer esse convite para você olhar para o seu comportamento, para a sua forma de agir e como que você, até a forma de você se expressar, se você está respeitando as diferenças do outro. Pense sobre isso. O quanto a gente pode passar esse limite facinho no nosso cotidiano e nas relações interpessoais. Obrigado, José Moreira, pela sua presença. Nicolas, o Amaury Santos, sejam bem-vindos. Estamos aqui abrindo a discussão sobre tolerância versus intolerância, né? A gente fala que a tolerância, né, de alguma forma, é essa busca dessa harmonia aí, de lidar com a diferença. Então, o convite já para o início da live é como que você lida realmente de uma forma sincera com você mesmo, lidar com as diferenças o tempo todo, né? Que é uma condição inerente à existência humana, lidar com as diferenças. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é você na sua tolerância, né? Você está sendo tolerante? Essa semana você foi tolerante, né? Gostaria também de trazer uma reflexão. O que você tolera? Para além, né, dos preconceitos. Então, a gente tem a tolerância em lidar com as divergências, saber dialogar sobre isso, né? Saber conviver com as diferenças. Porque o que eu percebo, né, nos últimos anos para cá, essa negação da diferença. Eu nego, eu só fico com os meus, né? Eu não sei lidar, não sei nem dialogar com a diferença e nem sei suportar, escutar o outro. A gente vê isso muito nos diálogos na família, os diálogos no ambiente de trabalho, né? Os diálogos com os colegas, o quanto as pessoas não querem nem escutar a opinião do outro quando ela é diferente da nossa. E aí eu já deleto, eu nego, ou eu não quero, não consigo ficar, né, conversando a partir das diferenças. Parece que eu quero, né, as pessoas estão se fechando nessa abertura de lidar, de escutar que o outro pensa diferente como você, age de forma diferente. Então, uma pergunta importante é o que você tolera, o que você não tolera e o que você precisa mudar nisso, assim, acho que é um ponto importante, né? Porque às vezes você está tolerando algumas coisas na sua vida que você não deveria tolerar, por exemplo. Acho que esse é um ponto importante, sei lá. Você tolera, aí eu vou além da intolerância no aspecto que a gente está conversando, né? A gente sempre está aqui para ampliar. Mas se você tolera uma coisa que deveria ser intolerável, é algo para você pensar. Sei lá, você tolera um relacionamento tóxico, você tolera às vezes um emprego que está fazendo mal para você, né?
Você tolera uma amizade porque você depende da aprovação do outro? Então repense sobre isso também. Em que aspectos tolerar faz mal para você? Então, sempre os nossos temas aqui têm a ver com essa subjetividade, né? Como que você lida com o tema. Obrigada, Cícero, pela sua presença. Maria Cida, forte abraço, Cida Paiva. A Luzia, forte abraço. A Célia, o Michael Douglas, o Eric. E acho que é importante, assim, se você com os seus familiares, com seus amigos, se você tem uma tolerância em dialogar com ele e lidar com as diferenças, né? Éticas de opinião, né? De aceitar, lidar com as adversidades, né? Isso que traz riqueza, isso que faz a gente ampliar os nossos paradigmas, né? Então, aí eu gostaria de pensar, a sua tolerância, ela é com o quê? O que você acha de você em relação a esse tema tolerância? Você acha que você é uma pessoa que tem uma tolerância com seus familiares? Você tolera lidar com a diferença lá do tio, do cunhado, da sogra? Como que é a sua tolerância no trabalho? Como que é a sua tolerância com seus colegas, por exemplo? Também gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é a sua tolerância com você mesmo? Você é uma pessoa que tolera a sua própria diferença? Porque às vezes aquela pessoa, ela é tão dura com ela é tão rígida, melhor dizendo, que ela nem ela quer mudar por ela mesma, porque ela fez um pacto com ela que ela não mudaria. Sabe aquele discurso, eu sou assim, você é assim para sempre? Se você está preso a esse discurso, você é uma pessoa intolerante com você mesmo, que você não está aberto à sua própria diferença. Você não está aberto à sua própria adversidade. Quando uma pessoa tem a capacidade de duvidar sobre ela mesma, de se questionar, de colocar ela em pauta, né? Esse é um exercício aí de você ser tolerante com você poder estar mudando o seu ponto de vista, o seu jeito de pensar, você está mudando o seu preconceito. Então eu trago uma pergunta: qual é o seu preconceito? Ou quais são os seus preconceitos? Eles estão aí aonde no seu dia a dia? Você exercita os seus preconceitos com quem? Com qual grupo? Com qual diferença? É algo importante, né? O quanto a gente... Eu tô na saúde mental há 25 anos, né? Já na saúde mental, porque é cuidar da nossa saúde psicológica. E o quanto as pessoas estão cada vez menos tolerantes, sim, com a diferença. Eu vejo isso no consultório, nos atendimentos, né? Essa linha tênue em que eu tolero a diferença, que eu consigo ter um diálogo, que eu consigo dar risada da própria diferença, de ter bom humor, de aprender, lidar com a diversidade do outro, fazer eu pensar de uma forma diferente. E o convite é você estar aberto para pensar de uma forma diferente até então, ou não? Ou você está fechado? Qual é a sua intolerância? Tente pensar sobre isso, assim, porque senão a gente até nega que a gente é intolerante a algumas coisas. Ou você é tolerante em tudo, né? Vamos ampliar até o termo aí da tolerância em vários aspectos, o aspecto que você quiser dialogar aqui, tá? Rogério, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença, o Evandro. Estamos aqui abrindo o diálogo sobre tolerâncias ou intolerâncias, né? Você sabe respeitar a diferença, você sabe respeitar o outro que pensa diferente como você, que sente diferente, que age diferente. Como que você faz isso no cotidiano? Será que no cotidiano você não passa esse limite? Não é difícil passar o limite. Tanto é que nas conversas de família, nos diálogos, a gente vê muitas pessoas invadindo o espaço do outro
dizendo para o outro o jeito que ele tem que ser. Isso é uma intolerância, né? Não consigo nem escutar o outro. Você está dizendo, né, para o seu marido, para sua amiga, para sua prima, às vezes você está dizendo para ela que ela tem que pensar assim. Você não está sendo intolerante, será? Você está impondo, você está... Diferente de você ter um diálogo que você fala da sua opinião, você escuta do outro, tem essa troca. Mas é diferente quando eu imponho, né? Quando eu estou impondo alguma coisa, quando eu estou tendo um comportamento, uma ação, uma fala autoritária, já tem aí o viés da intolerância. Pensa sobre isso, sabe? Acho que é um ponto importante. Então ela tá aí. A intolerância é sorrateira, ela tá nas entrelinhas do dia a dia, nos comportamentos ditos às vezes assim, nossa, como eu tenho intolerância, de repente você está sendo intolerante com um monte de coisa, até com você mesmo. Boa noite, Janaína, um forte abraço, quanto tempo. Acho que é importante, né, saber lidar com as diferenças, debater um assunto, uma diferença, sem ser agressivo, sem ser né, autoritário, sem estar ligado ao discurso do ódio, porque a gente vê mesmo assim, né? As pessoas estão, parece que se defendendo contra o outro, estão já na guerra emocional, na guerra social, então, né, se uma pessoa ela fala alguma coisa, a pessoa já vai na defensiva. Isso já é um viés também da intolerância, né? Já vai querendo debater, guerrear, né? Então acho que é um ponto importante. Será que você... E como que você reage a isso, né? Se na sua família, no seu ambiente de trabalho, você tem uma pessoa que é intolerante, como que você lida com isso? Você fala, você se posiciona, você, né, com respeito, fala disso, de como isso te incomoda, como que você também lida com uma pessoa intolerante na sua convivência? Como que você lida com isso? Tem um jeito melhor de lidar com isso? Você está precisando fazer isso? O discurso do ódio em diferentes facetas demonstra a intolerância, tá? Então, é muito interessante essa pergunta, eu gostaria de trazer o quanto faz uma reflexão. Se você tem essa atitude, né, de reconhecer que o outro não tem que ser do seu jeito. Parece simples, mas não é. Porque isso na prática, no cotidiano, as pessoas não exercitam isso no seu cotidiano, nas relações. Olha essa pergunta de novo, né? De você reconhecer que o outro não tem que ser como você, que o outro não tem que pensar como você, que o outro não tem que sentir como você. Então, esses dias eu estava atendendo uma jovem, né? E ela falando, de repente, a avó, o avô disse, mas esse sentimento seu aí é bobeira, né? Às vezes os conselhos que os adultos dão, né? Os conselhos. De repente, uma pessoa está sentindo algo e aquilo tem que ser validado pela própria pessoa, né? O que ela sente, a medida é dela, o sentimento é dela. Então, quando você diz uma frase absolutista, totalitária, que você diz para o outro, o que você sente está errado. Você está sendo intolerante com o sentimento do outro, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso sem perguntar se o outro quer ouvir sua opinião, né? Porque é diferente de eu dar uma opinião a partir do que o outro pediu a opinião para mim. Então você dá opinião para o outro sem ele querer, você está sendo invasivo, né? Então vamos pensar sobre isso. Como é fácil, né? Eu gostaria de trazer essa provocação assim. Como é fácil ser intolerante naquilo que você acha que você não é intolerante, tá? Então, essas frases, né, do cotidiano, essas frases prontas, essas frases que se repetem nas relações humanas, você tem que sentir assim, você tem que pensar assim, né, você tem que mudar de religião, né, sei lá, você tem que, em vários aspectos, né, dizer o que o outro tem que ser, já é um campo da intolerância gigantesca, né?
E às vezes a pessoa usa esse discurso para educar o ser humano. Então tomem cuidado com esses discursos, de alguma forma totalitários, intolerantes a lidar com a diferença. O que o outro sente, o que ele pensa, ainda mais, né, assim, o quanto isso vem crescendo, assim, o quanto parece que você, na sua opinião, é maior do que a opinião do outro, assim. Onde você tá nisso, assim, né? Qual o tamanho do seu umbigo para você olhar para isso, assim? O Sérgio coloca, né, que atualmente as pessoas não têm tanta tolerância ou paciência com o próximo. Aí vai pro campo da paciência, né, Sérgio? É verdade, assim, as pessoas estão mais impacientes mesmo, né, em esperar, em aguardar, em estar na fila, né, essa coisa da sociedade imediata ou, né, rápida, faz com que a gente exercita mesmo a paciência, a tolerância. A tolerância tem a ver com a paciência também. Obrigada pela sua colaboração aí. De Carlos Lima tá presente. O Evandro coloca, né? A intolerância quanto ao trânsito, né, Evandro? Sim, às vezes a gente se pega assim, né, sendo intolerante ou brigando no trânsito, né? E aí talvez você revê isso mesmo, né? É corajoso quando a gente fala, eu estou intolerante nisso, nisso e nisso. Acho que é importante você tolerar que você está sendo intolerante em alguns aspectos da sua vida. O convite aqui é fazer você olhar para aquilo que você não quer enxergar. Então, quando um colega, quando um parceiro aqui da live fala, né, eu sou intolerante a isso, o convite é para que você possa olhar para aquilo que você é intolerante. Tolera que você tem coisas, aspectos que são intolerantes no seu jeito de ser. Às vezes até intolerante com você mesmo, né? Eu não sei lidar comigo mesmo na minha própria diferença. E aí você precisa lidar para você mudar, senão você não muda. Você fica sofrendo e continua agindo do mesmo jeito, né? Para talvez nem lidar com o próprio paradigma sobre você mesmo. Boa noite, Joel, seja bem-vindo. E como vai as tolerâncias? A gente sabe, né, a importância da tolerância nesse grau de sabedoria, né, nesse grau de um código mínimo de civilidade, de poder conviver com o outro, né, no aspecto. A gente é um ser social, então a gente precisa lidar com o outro o tempo todo, tá? O cara, ser tolerante não tem nada a ver com ser passivo, tá, pessoal? O pessoal confunde isso. Ser tolerante não quer dizer de uma pessoa boba, passiva, não é isso. Você pode se posicionar, se colocar, dar sua opinião, ser uma pessoa ativa na vida, ok, mas ser tolerante, tá? Não confunda, eu sou passiva, eu tenho que tolerar tudo, não é isso. Não é isso que a gente está dizendo. Repense sobre a definição aí. Obrigada, Ademir, seja bem-vindo. O Gil, Gabriel, meu amigo querido, forte abraço. Estamos aqui refletindo das vicissitudes, né, das questões aí da tolerância versus intolerante, né? Então, respeitar as diferenças. Será que hoje os adolescentes, as crianças estão aprendendo a lidar com as diferenças? Lidar com a diferença, né? É uma virtude, é o mínimo, né, que a gente tem que pactuar aí para o convívio em sociedade. A gente já até entra para o convívio em sociedade, convívio no trânsito, convívio no ambiente de trabalho, convívio na família, né? O tempo todo, assim, a gente está convivendo e essa tolerância ela é necessária, ela é um aspecto mínimo para a convivência social, tá? E é muito interessante, né? Mesmo que uma pessoa não queira viver, ela arruma as malas dela, a mochila dela, vai para o meio do mato, vai viver sozinha. Ela vai ter que também tolerar, né? Lidar com os animais, lidar com a floresta, lidar com o meio ambiente, lidar com as forças da natureza. Então não tem escapatória, não tem escapatória. Você precisa manejar os aspectos da tolerância, de lidar com a diferença. Sei lá, você vai fazer uma trilha na montanha, fazer uma escalada, você precisa respeitar a natureza.
Mesmo que você queira ir em determinado horário, determinada época, você precisa dizer não para você. Então você precisa tolerar, respeitar que a força da natureza é muito maior do que você. Então, sabe, eu acho que a tolerância tem um aspecto muito de firmeza e de humildade ao mesmo tempo, né? Acho que tolerar também, né, tem um aspecto, gente, de aceitar aquilo, algum evento, alguma situação, algum imprevisto, que eu não posso impedir, que eu não posso mudar. Sabe quando a pessoa não aceita um aspecto da vida, né? Eu não aceito uma separação, eu não aceito uma perda, eu não aceito frustração. Tudo isso também tem a ver com outros aspectos da tolerância. Você é uma pessoa que não aceita nenhuma circunstância, nenhum imprevisto. Pense sobre isso. Também é uma intolerância, né? Não, a pessoa não aceita que ela perdeu uma pessoa na vida dela. Ela não aceita que foi deixada por alguém, né? Ela não aceita a condição da natureza, assim, tá calor, tá sol, quando a gente reclama, né? Do quanto tolerar essa ação em aceitar coisas que você não pode mudar. E como que você lida com aquilo que você não pode mudar. Você aprende com aquilo que você não pode mudar? Você aceita, você é humilde o suficiente de que você, né, não é o dono da verdade, que a vida, né, que o outro não gira em torno de você, que o mundo não gira em torno de você, né? Então, muitas pessoas não aceitam mesmo acontecimentos, sabe? Os imprevistos, não aceita a escolha do outro em relação a ele mesmo, né? Não aceita que às vezes a gente é invadido por coisas que a gente não imaginava. Então, de novo, é o campo da tolerância, né? Uma pessoa que tolera, ela aceita a realidade, ela aceita uma circunstância, ela aceita coisas que ela não pode mudar e ela lida melhor com isso, ela aprende, ela busca a sua evolução lidando com aquilo que vem na vida dela. Porque o ser humano, ele não consegue controlar tudo, né? Então esse é um aspecto importante. Você aceita acontecimentos aí da vida que não depende só de você? Você aceita? Aceita mais ou menos? Você tolera coisas que acontecem? Às vezes você reclama, divide com alguém, mas é uma aceitação inteira mesmo, sabe? Tem coisas que o outro decide na parceria da vida, né? Você aceita que a sua mulher foi embora, dói. Você aceita que perdeu aquele emprego. Você aceita não ser mais aquela pessoa que você era. Você fica preso naquele eu que já foi. Você pode mudar. Então acho que também é até um exercício de desapego, né, daquilo que eu não consigo mudar. Eu tenho que tolerar. Eu tenho que aceitar, né? Tudo que às vezes é o avesso. Sabe quando a pessoa projeta um jeito de viver, o outro na cabecinha dele? E se relaciona com as suas projeções, né? E você não aceita a realidade, né? Às vezes a pessoa vai para o campo até do negacionismo, da negação da realidade, porque ela só pode viver no mundo que ela projetou. Ela só pode se relacionar com a pessoa que ela projetou na cabeça dela, que é o ideal para ela. Então, essa é uma pessoa intolerante ao outro, porque ela quer tudo voltado para ela, né? Tudo em nome dela. Então, tudo aquilo que foge do seu controle, do aquilo que você gostaria que fosse, você contesta, você nega, você briga, você faz conflito, né? Tem muitas pessoas assim, que de alguma forma negam a realidade, ou a realidade tem que ser simplesmente do jeito dela. Então, é uma pessoa que não sabe lidar com a frustração que faz parte do cotidiano de todos nós. O Evandro coloca, né, respeitar as diferenças é o grande segredo. Obrigado, Evandro. Demilton, Leandro. Então, né, esse respeito nas diferenças, né, Evandro? Às vezes no dia a dia escapa. Eu estava até dando esse exemplo, né? Quando alguém é invasivo ou tem uma fala, por exemplo, o seu sentimento está errado, por exemplo. Eu sendo intolerante com o sentimento do outro, por exemplo, né? Então, respeitar as diferenças no cotidiano é o segredo
para você conviver melhor com o outro, é um código mínimo de convivência, em lidar com as diferenças, com as adversidades. As adversidades fazem parte, né, da nossa história, dos nossos relacionamentos interpessoais, do nosso relacionamento com a gente mesmo. Então, na vida há conflitos, há crises, há divergências, né? Então, há mudanças, na vida há mudanças, mesmo que você não queira. E aí volta a questão da tolerância das mudanças, né? Que a vida dispara. Então, a tolerância é um recurso vital para você sobreviver, né? E quem não tem intolerância, né, às vezes faz da vida de si mesmo algo muito mais difícil e a vida do outro que convive com o intolerante. Até uma pergunta: você é intolerante aí na sua casa ou você convive com uma pessoa intolerante? Né? A tolerância tem a ver com uma boa capacidade emocional, né? E aí a pergunta é, você se considera uma pessoa tolerante, né? Ou você precisa ser mais tolerante com lidar com as diferenças, né? E aí versus, né, pessoal, a intolerância. A intolerância, ela tem um campo aí da irritabilidade, da agressividade, né, da negação. A intolerância tem a ver com uma forma de ignorância, né? De causar briga, discórdia, né, desentendimentos e até as guerras, né? Então a gente tem as intolerâncias aí, né, em vários campos, intolerância religiosa, sexual, intolerância ética, as várias intolerâncias que a gente vê as pessoas matando as outras, né, sendo violentas, fazendo bullying e exercitando violências no cotidiano nas relações interpessoais. Então, você olha para o lado aí, tem muita intolerância. Né? Se eu fazer uma pergunta para você assim, você já foi intolerante essa semana com alguém? Algum aspecto da sua vida? Então a gente tem as intolerâncias até aí na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, né? As intolerâncias podem estar latentes aí, mas olhem para elas, tenha coragem de olhar para aquilo que você tem, os seus preconceitos, os seus medos, né? E acho que o convite aqui é exercer essa reflexão, né? Olhar se a gente está sendo mais tolerante no dia a dia, no nosso cotidiano, diariamente, né? Dê um exemplo aí, se você hoje já lidou com a tolerância, lidou com diferença, né? E aí acho que é importante você rever a sua história, porque somos afetados pela nossa história, pelo outro, pela nossa família. Então, rever a sua história se você não está herdando aí do outro os seus próprios preconceitos, as influências da família, né, da escola, da religião, né, de quem você convive. Você é igualzinho aos que você convive? Você pegou o preconceito do grupo, das massas? Sua crença foi mudada por quem? Você tem consciência disso? Você sai de si para olhar para você, os seus preconceitos? O que você nega, o que você não tolera? Né? E às vezes isso está no campo do medo, do desconhecido, aquilo que você aprendeu que é certo e que é errado. Esse é um aspecto importante, né? Uma questão é a ética. Para viver em sociedade temos valores e crenças mínimas assim para viver, né? Outra coisa é quando você é contaminado, é influenciado aí por muitos preconceitos e nem você sabe que você tem. Vê aí no seu dia a dia se você não exercitou um preconceito, né? Na sua fala, na sua forma de pensar. Sua forma de pensar, você pode descobrir também os seus preconceitos e as suas intolerâncias. Quando você assiste um filme, a sua opinião, quando você está conversando com alguém, né, com um colega ou no trabalho, vê algum noticiário, qual é a sua intolerância? Que lado você fica? Será que você consegue estar de um lado e vai para o outro para poder fazer esse exercício de lidar com a diferença?
Olha para o seu preconceito, para os seus preconceitos, né? Reveja as suas crenças, né? E aí eu gostaria de, né, trazer para você essa reflexão. Muitas pessoas conseguem aumentar o grau de tolerância, tá, pessoal? Se você já fez isso na sua vida, como que você já fez isso? Comenta aí pra mim. Ah, eu aumentei o meu grau de tolerância, eu era fechada nisso, eu tinha preconceito racial, eu tinha preconceito, né, sobre a questão de gênero, eu tinha preconceito religioso. Ah, eu, né, peguei isso lá do meu familiar, hoje eu entendo de uma outra forma, hoje eu sei respeitar a diferença, eu sei conviver com pessoas que não têm a mesma opinião que eu. Pense sobre isso. Se você pode aumentar o seu grau de tolerância, se você já fez isso ou você tem que fazer isso para se tornar uma pessoa melhor. Como que você aumenta a sua tolerância? Né? Acho que é um ponto sair do seu próprio umbigo e olhar para fora, olhar para o outro, olhar porque há outras formas de viver. A sua é a sua, a do outro é do outro, tá? Então saia de si para você ver que tem outras formas de viver, outras formas de pensar, outras culturas, né? Outras formas, né, de entender sobre a espiritualidade, outras crenças, outros valores nesse sentido, né, de culturas, né, de momentos históricos, né? Se você consegue ser uma pessoa mais tolerante consigo mesma, é um ponto importante, né? Para você ser mais tolerante, é importante você olhar para aquilo que você pensa, para aquilo que você sente, para a forma como você age, as suas atitudes. Um ponto importante para aumentar a tolerância é você não ficar julgando o tempo todo as pessoas. Se você é uma pessoa que julga o tempo todo, você está no campo da intolerância também. Tem alguns aspectos aí da intolerância. Sabe o julgamento alheio? Eu julgo, na minha fala já é um julgamento. Como isso é fácil fazer? Até porque a gente é educado a fazer isso. Mas eu estou te perguntando, você julga o tempo todo? Já julgou hoje alguém? O julgamento ele tem a ver com alguns aspectos sim da intolerância, né? Não ficar julgando o tempo todo, olhar para isso, lidar com frustração, lidar com não querer controlar tudo e tudo tem que ser do seu jeito. Aumentar a tolerância tem a ver com a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de lembrar que todos somos humanos, né? Lidar com a diversidade é importante, né? Acho que é importante romper também com esse aspecto de querer controlar tudo, tá? Ser humilde, saber que a gente não controla tudo. Você vai lidar com aquilo, né? Somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas a gente lida com aquilo que nos perpassa pela vida, né? A empatia é um ponto importante. As pessoas, elas estão voltadas muito para a individualidade, né? A gente vê esse exercício eu por mim mesmo, eu me basto, né? Esse desenvolvimento do campo aí da independência subjetiva, independência do outro, né? Essa busca aí da individualidade, o quanto isso pode ser perigoso nesse aspecto de que aí eu não saio de mim para olhar para o outro, né? O quanto a gente vê isso na educação de crianças, assim, por exemplo, que precisa exercitar, né? Não é só no mundinho dela, assim, acho que a gente sai de um narcisismo primário para que você possa sentir pelo outro, né? Eu sinto quando o outro tá com dor, eu de alguma forma tenho esse exercício da alteridade, tá? Enquanto hoje tá escasso, né? Então, eu gostaria até de você fazer essa reflexão, né? A gente está falando de uma tolerância pessoal, subjetiva, você também com você com os seus, mas como está a tolerância hoje na sociedade atual, né? Como está a tolerância hoje nas convivências? Alguém está conhecendo o outro, você não tolera uma diferença, você deleta. Você não exercita a troca apesar da diferença. Como que está a tolerância na família? Quando você conversa, tem briga porque não sabe lidar com as diferenças. Quando você conversa com o seu familiar, você nem quer conversar mais porque cada um fica na sua.
para não haver conflito. E aí você não desenvolve a competência do diálogo, escutar o outro e você se escutar exercendo a singularidade de cada um. Como está a tolerância até ao sofrimento. Vou puxar um pouco para isso, que eu acho importante falar de sentimentos. As pessoas estão tolerando menos sentimentos ditos não admissíveis por eles mesmos, sei lá. Eu não tolero a tristeza, eu só tolero o prazer, a alegria, né? Então, uma cultura que prioriza o prazer, né? O consumismo, de alguma forma, a cultura do prazer, do imediato. Então, isso tudo interfere na tolerância e versus intolerância, né? As pessoas estão com dificuldade de lidar com sentimentos que são inerentes à condição humana, então isso vira patologia. Eu anestesio, né, com vários medicamentos, eu anestesio com álcool e outras substâncias, eu anestesio meus sentimentos com várias formas de compulsão e consumismo. Então eu gostaria até de perguntar, você tolera alguns sentimentos? Você tolera sentir medo, vazio, angústia? Você tolera sentimentos, né? Como tristeza, como saudade? Você tolera? Ou quando vem esse sentimento, você é intolerante ao sentimento e você foge do sentimento. Se você foge dele, você não conhece. Não conhecendo o seu sentimento, você não sabe lidar bem. Ou não sabe lidar nada com o seu sentimento. Então, eu estou puxando agora a tolerância no campo das emoções, do sentimento. Na prática clínica, eu vejo que as pessoas veem um sentimento que para ela é intolerável, ela fica intolerável com o sentimento. Mas ela busca uma escapatória, que aí cada vez mais ela vai ter que desenvolver essas válvulas de escape, impedindo ela, como se ela roubasse dela mesma a capacidade de sentir coisas que não são. Porque a vida também não é só prazer ou felicidade o tempo todo. A vida é o que é. E quando você tolera o sentimento, quando você tolera as dores do existir, a gente até fez uma live aqui. Quando você tolera a vida e as vicissitudes, você vai ter que lidar com sentimentos. Mas hoje a gente vê uma intolerância com sentimentos, né? Por exemplo, tem pessoas que negam a raiva, negam que estão amando, as pessoas estão com medo de amar, estão com medo de se entregar, as pessoas estão com medo de se vincular, elas dizem isso, né? Com medo de sofrer. Então tem assim um rótulo, né? Eu escuto isso, assim, um rótulo que a pessoa compartilha, assim, medo de sofrer, medo de sofrer. E tanto medo de sofrer, eu já estou sofrendo, né? Então, como que você lida com o seu medo? Você enfrenta? Você sabe que você tem? Então, se você é intolerante ao medo também, você nem conhece, então o convite aqui é para você tolerar, aceitar mais os sentimentos, tá? Obrigado, Regis, empatia é algo importante. Obrigado, Joaquim, pela sua presença. Fernando. Então a gente vai percebendo assim nos diálogos que atualmente há menos resistência, né, em relação a alguns sentimentos. E acho que é importante, essa intolerância ela aumentou, né, pela própria mudança social mesmo, uma sociedade mais imediatista, né, a influência da mídia, essa cultura, né, do prazer, de não saber lidar com frustração, né? Aí essa cultura do ódio que foi instalada, não saber lidar com as diferenças, né? A gente vê também muita dificuldade de conversar, muita dificuldade de dialogar. E aí eu não sei negociar, não sei fazer acordos, né? Ou é 8 ou 80, as pessoas não conseguem negociar, fazer trocas e parcerias. Isso tem a ver com tolerância. Você sabe dialogar? Lidando com a diferença do outro, não é só dialogar com pessoas que pensam como você. Então, se pergunte, essa tolerância que você tem ou não tem é em relação a quê? E a intolerância também, né? Então, a gente está falando de tolerância e intolerância.
A tolerância você tem em relação a quê? E você não tem em relação a quê? E se você é uma pessoa intolerante, né? Às vezes, o quanto a intolerância prejudica muito a vida da pessoa, das pessoas que estão em volta, de uma sociedade, né? Quanto a intolerância prejudica a convivência e até a evolução humana, né? Então, a intolerância com ideias diferentes, a intolerância a pensamentos, a raça, a cultura, a religião, a sexualidade, né? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. O que ajuda você na sua vida a ser uma pessoa mais evoluída e mais tolerante? E reflita sobre isso, assim, no seu cotidiano. O que você precisa trabalhar melhor na sua vida para você exercitar menos os preconceitos, né? Acho que é importante, sabe? As pessoas às vezes são muito intolerantes porque atrás da intolerância ela não sabe lidar com o desconhecido, ela não sabe lidar com aquilo que parece que é estranho, né? Lidar com o que é diferente para muitas pessoas gera medo, né? Mas o convite, se você quer ser uma pessoa mais evoluída, que você possa praticar mais a tolerância, né? E menos a intolerância, né? Sabe o que pode estar por trás da sua intolerância? Você foi educado com os preconceitos? Você tem medo? É mecanismo de defesa? São seus traumas que levou você a ficar intolerante? São as suas experiências? A influência das pessoas que você convive e você ficou intolerante? Enfim, se pergunte no que eu sou intolerante, por que eu sou intolerante e se você quer deixar de ser intolerante. Porque às vezes você não quer deixar de ser intolerante. Você quer ser intolerante, faz questão disso. Tem pessoas assim? Sim. E se você tem perto de você, próximo, uma pessoa que é intolerante, né, que é autoritária, que tudo tem que ser do jeito dela, como você vai lidar com essa pessoa próxima que é intolerante? Como você vai ser tolerante ao lidar com o intolerante? Mas aí vai a importância de você se proteger, a importância de você colocar seus limites. Não é porque você é tolerante que você é bobo do outro, que você não sabe falar, não, não é isso, tá? Então se proteja dos intolerantes, cuidando de você, da sua saúde, de convivência com o outro. Acho que esse é um ponto importante, né? A intolerância ela está muito, né, ligada aos preconceitos, né? Isso leva o que a descriminalização, né, ao controle social, por exemplo, como essa questão do racismo, né, xenofobia, homofobia, né, a intolerância religiosa, né, e tantos outros preconceitos assim. Porque às vezes eu te pergunto, será que você está ensinando preconceito para o seu filho? Será que você está ensinando preconceito ao seu neto? Será que você continua reproduzindo o preconceito que você herdou lá dos seus familiares? Um preconceito que você herdou da sua família, da sua cultura, dos que conviveu com você? E você cresceu, você virou adulto, você pode ir lá e mudar o que falaram para você acreditar. Você continua acreditando naquilo que te falaram ou você virou adulto e mudou isso? Né? De você se autorizar. Hoje eu penso diferente. Hoje eu não penso como meu bisavô, nos preconceitos dele, tá? Então, essa capacidade humana de mudar é um exercício maravilhoso de tolerância, de evolução e de ser uma pessoa melhor, né? Acho que é importante, né? Daqui a pouco a gente está encerrando, mas aceitar, né? Aceitar que as coisas não giram em torno de você, de que há formas e formas de viver. Se você tem dificuldade de aceitar, né, que o outro pensa diferente, sente diferente, age diferente, que você possa ir lá e cuidar disso, né, aceitar que não, a vida do outro não tem que ser do jeito que você pensa, né? Então reflita. Se você é uma pessoa intolerante em vários aspectos da sua vida, até aquele que você nega, que a sua intolerância pode estar no seu dia a dia disfarçada. Às vezes a intolerância pode estar disfarçada em ajudar o próximo, pode estar disfarçada em
respostas religiosas, né? Às vezes a sua intolerância pode estar em cuidar muito do outro, enfim. A intolerância pode estar disfarçada de outros nomes aí, tá? Seja corajoso de assumir o que você tolera, o que você é intolerante, tá? E acho que é importante, né, quando a pessoa fala, eu tenho consciência que eu sou intolerante a isso, a isso, a isso. E eu quero fazer algo para mudar, né? Então, para a gente fechar, algumas perguntas para você. Você suporta lidar com as diferenças e lida bem com elas? Você suporta lidar com as adversidades, né? E sabe aceitar isso sem tanto peso, sabe? Ou sem tanta queixa, né? Quando você escuta que o outro pensa diferente, às vezes a pessoa sofre com aquilo, ela não admite que o outro pense do jeito que ela pense, né? Uma pessoa que é mais tolerante, com certeza ela tem uma visão mais ampla. Então que você possa ler coisas diferentes, ter novas experiências, que você possa se abrir para o novo da sua vida. Isso ajuda a ser uma pessoa mais tolerante. Viajar, praticar novas ações, novas atividades na sua vida. Saia da mesmice. Saia daquilo que você fica preso, porque aí você fica só naquela mentalidade, né? Vai viajar, vai ver outras culturas, vai ler outros livros, né? Ver outros tipos de jornal, faça coisas diferentes, se movimente em ser uma pessoa diferente para que você também possa ser uma pessoa mais tolerável, que você amplie a sua visão, amplie o seu paradigma. Você pode deixar de pensar do jeito que você pensa em alguns aspectos e se pergunte: o que eu tenho que mudar em mim? O que eu preciso mudar? Qual a minha intolerância no momento atual, tá? Duvida de você, se questione, tá? Não precisa ser perfeito, não precisa ser dono da verdade. Você não precisa ter um aspecto que leve isso pro resto da sua vida. Que você dê o direito e o dever de si mesmo para que você se modifique. Uma pessoa que está aberta para mudanças, ela é mais tolerante até com ela mesma, tá? Então, a tolerância é a filha da dúvida, né? A gente pode duvidar da gente, que você tenha coragem de se questionar, né? E assim, a tolerância tem a ver com educação. A tolerância tem a ver com o mínimo de ser um ser que convive na sociedade, tá? Então, né? Acho que é importante você dizer para o outro, né? Não quero que você pense como eu quero que você pense. Que você seja uma pessoa que esteja aberto a pensar, a renovar, a mudar, né? Acho que é importante, sabe, enquanto houver intolerância religiosa, caiu aqui, mas eu já voltei para a gente fechar. Enquanto houver essa, né, intolerância religiosa, social, cultural, vai haver guerra, né? E pergunte se você não faz guerra dentro da sua casa. Pergunte para si mesmo se não faz guerra dentro do seu trabalho, na sua família. Pergunte para você se você não faz guerra com você mesmo, se você não é intolerante com você mesmo, né? Então, a intolerância, ela está aí de alguma forma, ela é construída quando a gente para de pensar. Você é um ser pensante, que você possa continuar pensando, mudando, se questionando, né, revendo as suas intolerâncias, que você possa ir se construindo e se modificando, né, e olhando para aquilo que não é legal em você. Que você possa ter a coragem de olhar que você tem aspectos que você pode mudar, que não são tão legais assim, né? E olhar para aquilo que você admira em você também. Ao mesmo tempo, olhar aquilo que você fala, nossa, eu preciso mudar isso em mim. Eu preciso tolerar coisas que eu sou intolerante, que eu tenho preconceito. E olhar para aquilo que você admira, que você gosta. Então, para a gente fechar a live da tolerância e intolerância, que você possa olhar para aquilo que você gosta em você e para aquilo que você não gosta em você. Olha para a sua totalidade e exercite diariamente um jeito melhor de ser você. Pessoal, muito obrigada pela parceria.
né, pelo esse contato com vocês aqui na live, que vocês possam ter uma boa semana, lidando com as vicissitudes da vida, lidando com as tolerâncias e as intolerâncias aí na sua semana, e que você possa fazer, né, algo melhor no seu cotidiano, né, para quem é importante para você e para si mesmo. Um forte abraço a todos, boa semana. O Du escreveu aqui, então eu vou ler, Eduardo. Infelizmente a tolerância é cada vez mais rara na sociedade atual. Sim, ela tá rara, né, Du? Então que a gente possa levar isso na nossa prática, no nosso cotidiano, né? Obrigada a você, Du, pela participação, né? Que a gente possa aumentar o grau de tolerância e diminuir as intolerâncias. Boa semana a todos, meus parceiros aí da live, um forte abraço, até mais.